pessoal do signo de Virgem. Estamos aqui para fazer uma leitura para o ano de 2026 para vocês, tá? E esse ano a gente vai dividir em trimestres, primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto, e a gente vai fazer um apanhado geral do ano. Primeira carta já pulando aqui, 7 de paus, ou de livros, aqui no tarô épico. E aí esse geral no final da leitura vai ser mais pra gente amarrar todos os trimestres numa mensagem só, tá bom? E ver qual que é a energia geral aí do ano, vamos dizer assim. Então, pessoal, se vocês gostarem aqui desse vídeo, por favor, já comenta o que vocês acharam e também aquilo que vocês gostariam de ver aqui no canal, porque eu tenho vários conteúdos. E se vocês acharem que tá faltando algum tema que vocês gostariam que eu discorresse sobre, que eu lesse sobre com tarô, é só vir falar comigo aqui nos comentários ou então no direct mesmo, pelo Instagram ou pelo TikTok, no @taroráculo. Tá bom, pessoal? Já me segue aí? Então, galera, a gente começa o trimestre 1, aqui janeiro até março, mais ou menos, com uma energia de resistência aqui do signo de Virgem. Vocês parecem que estão tentando seguir em frente de uma situação complicada. Vocês estão muito ansiosos, possivelmente porque vocês têm trabalhado demais. Vocês sentem que a rotina de vocês... Opa, as cartas pulam. Vocês sentem que a rotina de vocês já não rende aquilo que deveria. O Imperador tá falando aqui pra gente que a gente precisa ter mais criatividade, a gente precisa entender que o nosso caminho é nossa responsabilidade e realmente não descansar até que a gente consiga encontrar um caminho que o nosso espírito se alegre, que o nosso espírito se reflita, né, nesse caminho. Só assim a gente vai sentir que a gente tem esse poder que o Imperador tá falando, né? Mas a gente tem medo desse poder. A gente tem medo desse poder porque parece que a gente duvida, né, Eu vou pegar o Imperador. Ai, já perdi ele aqui no meio do baralho. Mas eu não peguei porque eram duas cartas, eu preciso de mais uma pra completar aqui o trimestre. Mas estava confirmando pra mim que vocês precisam realmente abandonar uma postura que tá muito inflexível aí, tá? Vamos ver. O 9 de espadas pula de novo aqui, ele vira durante embaralhar o baralho aqui. 2 de copas tá vindo pro trimestre 2. As cartas pra vocês estão pulando bastante, hein, Virgem? Bom, aqui, como eu tava falando no primeiro trimestre, a gente tem o 6 de espadas e o 9 de espadas, mostrando que vocês andam muito ansiosos, tá? Mas vocês estão decidindo abandonar algumas coisas que estão deixando vocês travados. Vocês estão vendo de novo beleza na vida em alguns aspectos, né? Como essa imagem aqui sugere. Vocês têm essa... Vocês estão começando a olhar em volta de vocês e a consciência tá vindo como que em relâmpagos aqui, né? A gente tem epifanias que vêm a vocês sobre como que o futuro de vocês vai parecer se vocês continuarem, então, agindo por impulso, né? Agindo de uma maneira mecânica, vamos colocar assim, né? Por inércia, melhor dizendo, não por impulso. Então, Virgem, eu tô sentindo que vocês ficaram mais presos em algum paradigma, dogma que vocês não estavam querendo abandonar, mas que agora vocês percebem que tá pesado demais e que vocês precisam lançar fora, vamos colocar assim, né? É difícil, foram coisas construídas a muitas penas, né? Foram idealizações no primeiro trimestre aí que você tinha de como a sua vida deveria estar, e você aceita finalmente de que ela não está naquela direção, né? De que ela não está daquela maneira que você gostaria. E aí você começa a enxergar outras coisas à sua volta, assim, né? Que vão te dando mais, vamos dizer assim, inspiração na vida, né? Porque o 7 de paus, ele é uma carta de resistência, ele é uma carta de quando a gente tá muito preso em um determinado método, em uma determinada rota de ação, e a gente não consegue enxergar a inspiração pro nosso espírito mais, e a gente precisa reencontrar essa beleza interna, se reconectar um pouco com essa beleza interna que o tarot tá falando, tá, pessoal? Então, continuando aqui pro segundo trimestre, esses são os temas do primeiro, mas a gente ainda vai voltar aqui, tá, galera? Então, os temas do segundo trimestre parece que estão sendo sobre relacionamentos para muitas pessoas. A gente tem aqui uma temática de buscar conforto, beleza, como a gente estava falando no primeiro trimestre, isso era mais difícil de achar. Mas esse ideal aqui, quem que tava pulando? O eremita. Parece que vocês conseguem rever esse ideal e realmente redesenhar na cabeça de vocês como que as coisas devem prosseguir, mas isso acontece num silêncio, isso acontece num momento de isolação, de isolamento. Pode ser que no começo do trimestre, lá por abril, vocês estejam se sentindo um pouco ainda solitários, isolados. Pra quem tá num relacionamento,
isso daqui pode ser uma falta de comunicação, então um desejo de comunicação muito grande, né? Ou um desejo de que os projetos, desejos estejam em alinhamento. Há algumas divergências para o casal aqui no segundo trimestre, no entanto, as coisas começam a dar certo e andar, uma vez que cada um faz esse processo interno de autoavaliação aí, de falar quais são os meus objetivos pessoais, quem sou eu, se eu estou agindo mecanicamente dentro de uma relação, o que eu perdi de mim mesmo, que eu deveria me reconectar, para que eu possa ser verdadeiro, não só nas minhas relações, mas comigo mesmo e tudo mais. É aquela coisa de jornada interior quando a gente tá acabando algum ciclo, e isso parece que vocês estão, tá bom, pessoal de Virgem? Eu vejo aqui esse 9, 7, 9, 6, vocês estão aí no final de uma jornada que levou vocês em 2025 por caminhos muito dificultosos, fez vocês perderem o encanto no olhar. E Virgem, infelizmente, como Vênus tá em queda no signo de vocês, é muito fácil pro virginiano se encantar muito com uma determinada coisa bela, né, que parece estruturada. E aí quando o virginiano vê que não é perfeito como ele tinha imaginado, né, como ele tinha a expectativa que fosse, ele começa a ver defeito em tudo, ele começa a perder a beleza no olhar, né, que ele tem pela vida. Então, pessoal, vocês precisam recuperar isso. E tá dentro de vocês. Vocês precisam recuperar isso entendendo o que vocês mataram dentro de vocês que não era pra ter matado, porque vocês foram equivocados, né? Quando vocês estavam tentando fazer uma relação funcionar da maneira mais correta, ou quando vocês estavam tentando se fazer compreender pelas pessoas, se fazerem ser aceitos, fazerem com que a vida respondesse aos métodos de vocês de maneira mais recíproca, vamos colocar assim, porque vocês imaginaram que vocês estavam dando muito de vocês pra vida pela quantidade de trabalho que vocês estavam fazendo, como vocês estavam servindo, né? Mas, de novo, não foi de uma maneira autêntica, né? Foi porque vocês estavam presos aí em alguma narrativa de idealismo, né? Infelizmente, Virgem tem muito disso. Vênus, estando em queda ali, nesse signo, e agora ela tá em Capricórnio, que é um signo no momento onde eu gravo esse vídeo, né? Ela tá passando por Capricórnio, então vocês podem aí, nesse começo de 2026, porque eu tô no primeiro dia gravando isso e postando, vocês podem estar com essas situações ainda acontecendo aí pra vocês já. Vamos ver. E essas situações, elas são de vocês tentando fazer com que a vida responda a vocês da maneira que vocês gostariam, né? Vocês estão tentando fazer os desejos de vocês darem certo e cultivando essa beleza, mas existe uma necessidade de encarar uma autossabotagem aqui com o 7 de espadas, que tá me falando que vocês colocam as pessoas num pedestal. Parece que vocês têm essa mania, Virgem, de falar, essa pessoa aqui, ela não pode errar, ela é muito maior do que eu. Eu preciso, portanto, me submeter. Eu preciso, portanto, mostrar que o meu ideal, ele é maleável. Para que o meu ideal frente ao que essa pessoa gostaria que eu fosse, o que ela espera de mim, você tenta ser. Você tenta preencher aquela lacuna, aquele padrão. Mas isso só te faz questionar mais por que eu ainda tô tão insatisfeito, insatisfeita com isso aqui no segundo trimestre, se eu procurei isso, se parece confortável, né? Não era pra eu procurar beleza, não era pra eu procurar conforto? Pois é, mas vocês percebem com um desconforto nessa jornada aí de buscar esse prazer, essa intimidade, que vocês estavam deixando isso de lado em vocês mesmos. Com vocês mesmos, né? A gente tem uma falta de sabedoria aqui, onde uma pessoa não se conhece tanto, né? Ela é bem forte já, e ela passou já por um processo, e aí ela consegue começar a enxergar para se conhecer melhor. Vocês estão nessa parte aqui no segundo trimestre, virginianos. O que é bom, é muito bom, mas é um processo um pouco incômodo. E vocês podem enxergar que algumas coisas que dariam prazer para vocês, né? Elas talvez estejam só atraindo vocês para mais do mesmo que vocês passavam antes, né? Que era essa coisa que ia acabar fazendo vocês ficarem de novo sem ver o brilho da vida, porque vocês acabam submetendo muito mais da vontade de vocês para situações e circunstâncias que parecem prazerosas, mas só num ideal de televisão, num ideal que alguém construiu na cabeça de vocês quando vocês eram crianças. Seja qual for a base desse ideal que vocês cultivaram a longo prazo, isso aqui tá morrendo esse ano no segundo trimestre, tem uma reviravolta por conta de relacionamentos ou situações
de afetividade mesmo, né? Troca de afeto com amizades, com pessoas da família. É como você ama, como você enxerga conforto e busca esse conforto na vida em outras pessoas, situações sociais, mas principalmente aqui na questão de procurar conforto mesmo pra si, da maneira que for aplicável aí pra sua realidade, pro seu contexto, tá? Pessoal, mas pra muita gente é relacionamento. Vamos ver o terceiro trimestre, gente. 9 de ouros, ou esferas aqui. Olha, o 9 de esferas é uma carta muito boa, mas ela fala sobre construção no longo prazo. Vocês estão com essa mentalidade. Eu vejo, no entanto, que vocês estão preparadas para alcançar isso no longo prazo, e vocês já veem como fazer isso. Eu gosto muito dessa carta. Ela é uma carta que representa o final do signo de Virgem, o signo de vocês, em questão de decanatos, né? Ela tá muito associada com o último decanato de Virgem, que é associado com o regente de vocês, Mercúrio, né? O primeiro decanato é o do Sol, o segundo é de Vênus, o último ali é o de Mercúrio, na ordem caldaica. E vocês, então, estão no elemento de vocês. Vocês estão realmente com os planos formados, a estrutura clara e como executar. Vamos ver o que mais sai. Os amantes, gosto. Galera, vocês tomaram uma atitude que realmente emendou a vida de vocês. Pra quem tava num relacionamento, se a coisa tava meio balançada, ela se recupera, tá? Vocês não precisam nem se preocupar. E a Rainha de Ouros vem confirmando. Gente, vocês sabem aquilo que vocês querem no longo prazo, vocês fazem aquilo que é necessário pra ficar de acordo com os planos de vocês e dá muito certo. Ainda não é um plano que se desdobra completamente aqui no terceiro trimestre, mas no quarto eu sinto que já. A gente já vai abrir mais cartas pra gente ver isso. Mas esse plano financeiro é uma coisa que a sua vida financeira no terceiro trimestre, ela tá muito positiva. E pelo que eu tô vendo aqui, ela continua, viu, no quarto. Porque a Imperatriz, ela sugere muita abundância, muita fertilidade, notícias boas vindo aí. Pra algumas pessoas é gravidez, pra algumas pessoas é um final de ano abundante, onde você não sabe bem pra que lado ir, ô virginianos. Parece que vocês estão em cima do muro com relação a alguma coisa, mas a vida de vocês já tá bem mais estabilizada pro final do ano. Vocês parecem que só estão cansados e meio que se perguntando: eu realmente aprendi? A coisa realmente vai dar certo dessa vez? Parece que vocês estão com um pouco de medo, virginianos, mas o tarô tá falando que tá tudo bem. O tarô diz que vocês, apesar desse medinho, sentem que a abundância tá rodando na vida de vocês de uma maneira positiva, tá fluindo, em outras palavras, né? Vamos dizer fluindo. E eu gosto disso aqui porque parece que alguns de vocês são professores e no último trimestre, ou seja, no final de 2026, a gente tem bons resultados. Alguns de vocês assistindo esse vídeo talvez estejam para se aposentar e se perguntando se essa aposentadoria vai ser uma coisa positiva para vocês ou se vocês vão ficar muito inativos, né? Porque é o que vocês sabem fazer. Eu tô sentindo que é uma mensagem muito específica para alguns professores aqui agora que eu tô olhando para tudo isso, e tá tudo bem. A vida fala que vocês vão sim arrumar o que fazer. O terceiro trimestre é um plano novo que vem, é uma boa sensação de que eu construí um bom legado e tudo mais para essas pessoas que estão se aposentando nessa fase aí. Mas aqui tem coisa nova por vir e vocês estão com medo de ficarem parados, de ficarem inativos. Pro geral, pra quem não é um professor e não tá ressoando isso, vocês estão com medo também de ficarem inativos depois de tomarem uma grande decisão financeira no terceiro trimestre. E o 7 de ouros vem confirmando no fundo do baralho que vocês precisam esperar que dê o resultado correto. A gente tem mais gravidez aqui. Pra quem quer engravidar, tá ótimo esse ano, viu, pessoal? Principalmente ali no segundo semestre. Para as virginianas aí, ou virginianos mesmo, que estão pensando em engravidar, serem pais ou mães, tá bom? Gente, então, fazendo um apanhado do ano de vocês, vocês vão... É um ano com um processo muito grande de aprendizado, mas também tem muito trabalho. As cartas de vocês, os números, os naipes, as coisas que representam o signo de vocês estão muito fortes aqui. Significa que vocês estão num nível de consciência mais elevado. Eu sinto nessa leitura, inclusive. É muito fácil pra mim acessar a energia de vocês olhando pra essas cartas. Vocês estão confusos no começo, no primeiro trimestre, em outras palavras, mas essa confusão, ela já está se esclarecendo assim que vira o ano. É como se em 2025 essa confusão tivesse imperado, mas em 2026, depois das coisas que aconteceram em dezembro de 25, vocês entendem o jogo da coisa e percebem as limitações de vocês. E aí vocês trabalham para eliminá-las. Vocês trabalham para matar o demoninho na unha, como eu gosto de dizer, e realmente repensar a direção que vocês estavam indo. O Eremita confirma sendo a carta do signo de Virgem, tá?
que tem uma finalização necessária de um ciclo de ansiedade, de um ciclo de vocês se enxergarem como menos do que os outros, viu, Virgem? Aqui no segundo trimestre, vocês têm uma sensação de que vocês percebem quais são os gatilhos de vocês e por que eles estão ali, e como eles não têm nada a ver muitas vezes com as pessoas que estão à volta de vocês, ou como essas pessoas, na verdade, estão estimulando esses gatilhos para alguns de vocês. Mas eu acho que é mais como vocês mesmos estão estimulando esses gatilhos à volta de vocês, tentando enxergar, né, perigo, traição ou então dominância na voz de pessoas, quando vocês deveriam estabelecer os próprios limites, conhecendo esses limites internos aqui no segundo trimestre. Tem muita mensagem muito rica nesse trimestre e me parece extremamente importante. Não à toa, a gente tem 3 arcanos maiores, sendo as cartas principais de cada trimestre aqui, exceto o primeiro. Porque no primeiro vocês ainda estão finalizando o que aconteceu em 2025, para daí vocês iniciarem no segundo trimestre, a partir de abril, uma nova jornada, viu, pessoal? Lindíssima, inclusive, que no terceiro trimestre te dá muita abundância, muita felicidade, muita alegria, muita vontade de viver e ver as coisas acontecendo, tá? E você consegue se planejar muito melhor. Tanto que o quarto trimestre é cheio de abundância, mas existe uma necessidade de você entender que certos ciclos se finalizaram e que não é porque você tem medo de mudar aquilo que você estava fazendo até então, no final de 2026, pode ser que você ainda nem tenha começado isso que você tá com medo de finalizar no final do ano, tá? Pode ser que você comece aqui no meio do segundo trimestre. Mas essa questão aqui do último trimestre, não se preocupa. Você tá para começar um novo ciclo tão gostoso, Virgem, em 2027, que o que ficou para trás vai ser muita lição, mas precisava acabar e você sente que já não tinha mais como continuar daquela forma, apesar de ser tudo que você estava acostumado a fazer. Mas no 2 de espadas, a gente tem aqui você, meio que em cima do muro, falando assim, eu não quero pensar muito sobre. Pensa sobre, reflete, volta aqui nesse vídeo no final do ano que vem e assiste de novo para você poder ouvir essa mensagem outra vez, que vai dar tudo certo, você só precisa ter paciência. E vocês sabem como serem pacientes, tá? Vocês são mutáveis, pero no tanto. Vocês são de terra ainda. Então usem essa terra para se adaptarem quando a mutabilidade for necessária, mas para o plano continuar nos trilhos, essa adaptação, tá? Não para vocês mudarem tudo, chutarem a pau da barraca, girarem a roda da fortuna mais uma vez, tá, pessoal? Então paciência é a palavra do ano para vocês e trabalho interno aí. Vocês vão continuar trabalhando externamente pra caramba, assim, vocês não param, são locomotivazinhas. Mas, ao mesmo tempo, isso é normal pra vocês, então o trabalho interno é o que o tarot tá focando aqui, essa necessidade de vocês entenderem que os planos estão ao alcance de vocês só precisam ter um pouco mais de paciência. Esse primeiro trimestre é onde o trabalho mais difícil acontece, que é o de consciência, tá? Mas depois disso é muito tranquilo. Vocês descansam em várias partes do ano e o que é entregue pra vocês em termos de consciência é entregue de uma maneira um pouco mais leve, viu, pessoal, do que tem sido até então, até aqui no primeiro trimestre. Gosto bastante disso, Virgem, e é por isso que eu vou pedir pra vocês me chamarem se vocês quiserem aprofundar isso daqui pro contexto de vocês, pessoal, né? Porque eu faço leituras particulares pra isso. Eu sou tarólogo há 10 anos, então me chamem se vocês quiserem aprofundar esses temas aqui pro contexto de vocês, tá bom? Eu também tenho vários outros conteúdos, que nem eu já disse lá no canal. Já tem like aqui, comentem e vão lá me seguir, por favor. Isso ajuda aqui a contribuir com a energia de troca da leitura pra eu continuar fazendo isso aqui pra vocês, tá? E a gente vai se falando, viu, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.